Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show, que já está há 3 anos no ar, trazendo muito esporte para vocês aí. Hoje completamos a nossa edição de número 244 e teremos a presença da atleta Laura Cotrim, sim, atleta do Instituto SPAR, atleta de nado artístico adaptado, vai estar conosco daqui a pouquinho. Um abraço para o Jorjão, que também apresenta esse programa, que está aí conosco. Luiz Taioli, sim, o meu amigo Salsicha também, um forte abraço. Galera, daqui a pouquinho então Laura Cotrim conosco, passando a agenda da semana. Amanhã nós vamos estar entrevistando Harry Finger, ultramaratonista aquático, várias provas aí. Ele vai contar uma prova que ele fez em 7 dias, 200 quilômetros, vai estar conosco. Quarta-feira é a vez de Luísa Tognini, ela que é fundadora do Outside da Lua. Vamos falar sobre surf, surfista, empreendedora. E na quinta-feira, Patrick Winkler, editor-chefe da revista Swim Channel, vai estar conosco. Então, galera, essa semana está muito legal. E na sexta-feira, Jorge Carlos e Luiz Taioli conosco aqui. Grande treinador Denis Faust aí entrando, forte abraço. E dividindo já a tela comigo, ela, a minha querida Laura Cotrim. Seja bem-vinda, querida. Olá, tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo. jóia. Adorei o fundo já de tela seu aí, viu? Gostou? Tá muito bonito, muito bonito. Mas eu vou te convidar antes da gente começar o nosso bate-papo, para a gente bater palma para sua treinadora que faz aniversário hoje. Ê! Parabéns! Parabéns, Angélica! Beijo, beijo do pessoal do Cuca Beta, beijo da Laura, muitas felicidades nesse ciclo aí que se reinicia novamente, né? Tá bom? Muito bom. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada. Muito bom. Querida, vamos lá. Eu adorei a live que você fez com a Angélica, foi muito legal. E a gente está tentando, assim, abrir espaço para todo mundo, né? Para atletas, para atletas, para treinadores, para dirigentes, para empreendedores, todo mundo que mexe com o esporte, né? E Sim. cada um tem o seu viés, tem o seu olhar, né? E a gente, se a gente quer caminhar, a gente precisa caminhar juntos, respeitando o olhar. Então, hoje vai ser muito legal, que nós vamos trazer um olhar seu aqui, né? Para a gente poder bater um papo aí. Mas eu já te conheço, algumas pessoas que já entraram aqui conhecem. Beijo para a Karina, que está entrando lá direto da praia. Ai, como eu queria estar na praia. Você também, né? Você também. Você também. Então me conta uma coisa, Laura. Conta para nós. Quando é que você começou no nado artístico adaptado? Eu comecei no Spara no começo do ano passado, em fevereiro. E eu tô desde então. Vai fazer 1 ano e meio já, bastante tempo. Na verdade é pouco, né? Mas parece muito, muito tempo. Que bacana. Com 1 ano e meio você já faz tudo aquilo dentro d'água? Você está mentindo para mim que você está 1 ano e meio só lá no spa. Não Sério? acredito. Faz só isso de tempo. Que bacana, que bacana. Me conta uma coisa. Como é que você conheceu o Spara? Como é que você foi parar lá para fazer nado artístico adaptado? Me conta. Então, a minha mãe, ela conhece uma médica que tem a parceria com o Spara da Unifesp. E Tá, daí, antigamente, eu fazia remo no Clube Pinheiros. E bacana. daí, eu saí do Clube Pinheiros e falei com a minha mãe falou com essa médica, a Maíta, e a minha mãe fez esse link. E a Angélica, ela foi estagiária da minha mãe há muito tempo atrás. E foi uma grande coincidência, né? As duas conhecerem. E daí agora ela é minha técnica. Antes a minha mãe que ensinava e agora ela que me ensina. Então, foi assim que eu conheci o Inspara. Que bacana. Ó, tira a foto que a Angélica te elogiou, viu?
Tira foto, aproveita agora. Ela está falando que você é super dedicada nos treinos, evoluiu rápido e a Angélica é exigente, né? Me parece que ela é muito exigente. Me parece, me parece. Não, sensacional. Eu acho que a sua história vai ser muito parecida, e aí você me confirma, né? Eu tô aqui, eu tô tentando imaginar um spoiler aqui, mas é que eu não sei, você vai me contar. Do Rogerinho R9. Até quem quiser seguir, eu vi que você e a Angélica postaram outro dia lá, né? Quem são os perfis, eles são bacanas de para-atletas, né? Gente, Rogerinho R9, ele é o melhor jogador de futebol de amputados no mundo, né? Tem mais de 500 gols. A gente bateu um papo aqui muito legal, tá lá no nosso GTV. Me conta uma coisa. Me conta qual é a sua deficiência, né? Para o pessoal que não te conhece, que está te conhecendo agora. E aí eu já vou engatar uma pergunta para você, depois você me falar isso. Como é que você sempre, desde pequena, já foi incentivada a fazer esporte? Você já falou que você veio do Remo do Pinheiros, né? Então, eu sou paraplégica, né? Eu tive um tumor na medula dentro da barriga da minha mãe e eu não sinto nada a minha lesão é T9, então eu não sinto nada do umbigo para baixo. A minha mãe, ela é professora de educação física, então desde sempre eu sempre estive dentro do esporte, sempre fiz de tudo para estar, ela sempre fez para me colocar. Então, antes eu já fiz natação, quando eu era pequena. Minha mãe, desde 3 meses de idade, eu já estava na água, que minha mãe, na época, ela era professora de natação. Então, desde pequenininha, eu já estava lá no esporte, porque por conta da minha mãe, né, por ela ser professora. E é isso. Que bacana, que bacana. E aí, assim, você está com quantos anos agora? Eu tô com 18. Desculpa perguntar, né? Assim, depois de 244 lives, ele não aprende que não pode perguntar a idade, gente. Impressionante. Me desculpa, mas é segunda-feira, a gente comete esses atos falhos, né? Muito bem. Qualquer coisa para mudar logo o assunto, eu falo mais uma vez que tá bonito o fundo seu aí. Mas, assim, me fala uma coisa, assim, ao longo desses 18 anos, 16, vamos colocar que você começou a fazer o nado artístico, né? Nesse último ano e meio. Você fez outros esportes, você sempre foi interessada de estar lá junto com as outras crianças, praticando atividade física, a mãe incentivando. Como é que foi aí? Me conta um pouquinho essa história. Então, o remo eu comecei quando eu tinha 9 anos. Então, foi bem novinha, né? E eu fiquei até final de 2018 no remo. E antes do remo, eu fiz natação, né? Eu sempre fiz natação. E é uma coisa que eu sempre tô dentro da água. Eu falo que é meu habitat natural. Eu sempre tô dentro da água. A gente brinca que eu já nasci dentro da água, assim. Eu já tava lá na piscina fazendo meu crawl. Então, desde sempre, a minha mãe sempre me incentivou, sempre fez, porque o esporte é muito importante para ela. Então, ela sempre quis que eu e meu irmão a gente estivesse nesse meio, não só por conta da saúde, né, mas por conta da desenvoltura de criança, enfim. Muito bom. Olha, tá, a história sua e do Rogerinho tá assim, tá caminhando junto assim. Que ele falava, os pais dele falavam, vai jogar bola, vai lá pra rua, vai junto com os meninos, né? E ele também, ele já nasceu sem uma das pernas e ele ia de muleta lá na rua jogar o futebol dele, o Rogerinho. Muito bacana. Me fala uma coisa do remo, você chegou a competir também, Laura? Competi, eu ganhei um brasileiro, medalha de ouro. Competi, fiz várias competições lá. Eu tenho algumas medalhas do remo, mas a mais importante foi o brasileiro, que eu ganhei a medalha de ouro. Que bacana, muito bom, parabéns. Não sabe... Gente, eu estou descobrindo muita coisa da Laura esses últimos dias. Depois que eu vi a live dela com a Angélica, que eu gostei, eu falei, eu vou ter que chamá-la. Eu comecei, nossa, que nem detetive, né? A gente foi atrás de informações, né? Foi muito legal. Não, muito show.
Me fala uma coisa. Você está no remo, você está ganhando medalha. Aí a sua mãe conhece a Angélica e tal. Aí você vai lá para o Spara. Como é que foi isso, né? Porque você está indo super bem no remo, né? Remo é esporte paralímpico, né? Pode ir para uma Paralimpíada. E aí você resolve ir lá para o nado artístico. Você parou com o remo? Parei. Parou com o remo. O que Uhum. aconteceu que você foi para lá? Me fale. É, Confesse. Confesse agora que a Angélica está te vendo, hein? então, o remo, ele é um esporte muito forte, né? Ele é muito, exige muita, muita força. E as minhas técnicas, Jesus. Não, elas não sabiam. Gente, olha só. É, Bomba! Bomba! Nelson Rubens, se cuida. Vou te derrubar, Nelson Rubens. Léo Dias, né? Léo Dias, que eu não sei, eu tô olhando para o lado, não tem ninguém aqui. Eu tô acostumado a fazer o programa com os meninos, agora eu tô sozinho, olho para o lado, não tem ninguém. Fala, vamos lá. então, e daí eu tava no remo, e daí eu saí em 2018 porque ele é um esporte muito forte. E por conta da minha lesão, ele tava fazendo muito mal para minhas costas. Tá. E também porque lá no clube, lá onde eu faço, a gente não tava conseguindo dar futuro, assim, eu não ia para frente, não tava dando futuro. Eu ia para uma competição em Boston e acabou que não deu certo. Eu tinha tirado o passaporte, tinha tirado o visto já e no fim não deu certo. E foram várias coisas políticas, sabe, que estavam me fazendo mal e eu não estava muito motivada. E eu queria fazer uma coisa que me fizesse bem e que eu tivesse motivada, né? E Uhum. daí a minha mãe falou, e eu sei, e eu tenho uma amiga que ela era do Clube Paineiras e ela faz, tipo, desde pequenininha, ela fazia o nado artístico. E eu sempre via a competição dela, eu ficava, nossa, mano, eu preciso fazer isso. Só que nunca, eu não sabia que dava pra fazer, né? E daí e aí eu falei, a minha mãe falou, ela falou, meu, eu descobri que tem como, que na época era nado sincronizado, né? Agora é nado artístico. Sei, sei. Ela falou, meu, agora eu sei como. Eu achei um instituto que faz o nado artístico adaptado. Eu falei, mãe, vamos lá? Óbvio, óbvio, vamos. E daí eu fui e foi muito mais que o esperado, né? Porque eu tava com medo, e, tipo, eu não conhecia ninguém, eu só fui lá. E daí é... e daí eu Gente, altas revelações. ó, eu não sei o que está acontecendo. A galera da praia parou aí, o Luau, tá todo mundo aqui. Abraço Reis, grande Reis, tem uma equipe de surf lá no Litoral Norte também. O pessoal não sabia das suas medalhas aqui. Caiu a casa, hein? Caiu a casa, gente. Como é bom dar no... Você vem falar com esses estranhos. A sua mãe fala, nunca fale com estranhos. Depois você vem falar com esses estranhos aqui, você começa a falar essas coisas aqui pro povo aqui. Olha só, dois lindos. Obrigado, querido, obrigado. Tá, continua, que eu já me perdi aqui. Eu só vou te falar uma coisa em relação a essa competição de Boston, que não deu nada certo. Que Boston, né, meu? Pelo amor de É, Deus, hein? Se falar, viu? Mas tudo bem, foi um xiste. Vamos lá, dá é. sequência. E daí a gente foi, aí foi a primeira vez, tipo, eu tive que fazer uma avaliação, né, pra ver se daria certo. E daí deu certo, eu tô lá, me faz muito bem. Eu sempre falo que o Nado e as meninas do Inspara fizeram com que eu não ficasse mal em usar um maiô e me maquiar por conta do meu corpo. Porque antes tinha tudo isso de autoestima em relação ao meu corpo. E especialmente quando eu tô dentro da água, quando eu tô competindo, eu não penso nisso. Então, foi umas coisas que eu sempre falo para as meninas e que eu sou muito grata a elas, é que eu me sinto muito livre dentro da água. Eu faço com que eu esteja completamente livre. E é isso. Que bacana, que bacana. Galera,
Programa Esporte Show, @Cucabeta. Quem não segue, segue o @Cucabeta, galera. A gente está quase com 3 mil seguidores. Uma coisa fantástica. Então é o seguinte, hoje vai bater 3 mil. Com a Laurinha aqui falando, vai bater 3 mil. Gente, é o seguinte, segue o Cucabeta. De segunda a sexta-feira a gente tem entrevistas com pessoas assim que nem a Laura. Super gente boa aqui, bacana pra caramba. Mas a gente tem uma história de superação bem bacana de um atleta aí de maratonas aquáticas, um ultramaratonista, né? Nadou 200 quilômetros em 7 dias, fantástico, nós vamos conversar com ele. E também tem outros personagens ao longo da semana aqui, que vai ser muito legal. Quem quiser mandar perguntinha, manda perguntinha aqui. Olha, aqui tá subindo de coração, tá uma coisa, tá inundando de coração isso aqui, tá bom? E quem quiser seguir a Laura aqui, @NALAU, tá bom? NALAU, tá bom? Você segue. Você consegue seguir lá aí. Vocês vão gostar do perfil dela. Tem bastante coisa que ela faz. Ela mostra todas as habilidades dela, gente. Fantástico. É verdade, é verdade. Querida, muito bem. Então foi assim, foi sua mãe que te motivou. Ela é a grande culpada aí de te motivar a fazer. Qual é o nome dela? Para a gente ficar aqui gravado aqui para a posteridade. Simone, o nome dela. Muito bom, muito bom, muito bom. Me conta uma coisa, você já falou, né, que depois que você começou a praticar o nado, você tinha dúvida, né, de colocar o maiô, de se maquiar, né, para tá se apresentando. Teve outras mudanças, ou seja, depois que você começou a praticar o nado nesse 1 ano e meio, você sentiu outras mudanças, Laura, em você, assim, mais confiança para outras coisas do seu dia a dia? Então, uma das coisas foi que em relação ao nado, né, que foi onde começou, a minha independência dobrou, né? Porque eu moro aqui na Raposo Tavares, e onde a gente treina é lá no Centro Olímpico, lá no Imigrantes. Então, eu saía da escola e eu ia pro CT. E é um pouco longe, tem que pegar 2 metrôs, 2 ônibus, dar uma andadinha. Então, foi uma coisa que eu demoro 2 horas para chegar lá, né? Daqui da escola até o CT. Então, foi uma coisa que eu já tinha, né? Mas dobrou, porque eu fui para um lugar que eu não sabia, eu nunca tinha ido antes, e eu tive que me virar sozinha, porque não ia ter como meus pais me levarem. Então, eu tinha que ir sozinha. Então, foi uma coisa que dobrou. Eu já fazia isso por conta do teatro, porque o teatro também é meio longe. Mas eu nunca tinha que pegar, tipo, 2 ônibus, 2 metrôs, uma baldeação. Então, é meio longe. Isso foi uma das coisas que eu senti. E isso, principalmente, da minha segurança com o meu corpo quando eu estou de maiô. É uma coisa muito forte, assim. Por conta... Porque eu tenho dois... Eu falo que eu tenho dois... Né? Eu tenho o teatro e tenho o nado, que é os 2 lugares que eu me sinto completamente livre e completamente bem comigo mesma. Então, é muito, muito forte isso pra mim. E foi uma das coisas que eu senti desde que eu entrei lá. Enfim. Não, sensacional. Me conta, assim, né? Me conta um pouquinho como é que é o seu dia a dia. Porque você já falou que você já tem uma grande jornada aí, né? 2 ônibus, 2 metrô com uma baldeação no meio, se não me falhar a memória, né? 2 horas aí. E assim, a gente sabe como é difícil, né, andar de transporte público aqui em São Paulo, né? Com pandemia ou sem pandemia. A dificuldade ela continua a mesma, infelizmente, né? Então, assim, conta para nós, você já falou de uma outra paixão aí sua, que é o teatro. Conta um pouquinho como é que é o seu dia a dia antes da pandemia, né? Porque agora mudou tudo, mas a gente torce, e eu acho que eu não vou estar errado de dizer que daqui a algum tempo a gente vai estar voltando ao velho normal, já que nós estamos no novo normal, agora nós vamos voltar para o velho normal, né? Eu imagino isso. Né? Velho, com certeza, sou eu que estou aqui falando. Né? Os únicos velhos sou eu, o Jorge e o Salsicha, que faz os programas, os tiozinhos aqui da internet. Pode falar, minha querida. Então, eu tô na escola, né? Eu tô no 3º agora. E de segunda e sexta eu saía para ir pro treino.
eu saía direto da escola, a escola acabava 1h, 1h30. E daí eu almoçava no ônibus, porque eu esquentava comida, tipo, eu falava, professor, posso ir no banheiro para esquentar minha comida? Daí eu ia lá correndo, esquentava minha comida, colocava minha mochila e ia no ônibus comendo a minha marmita. E daí eu ia pro treino, eu voltava, o treino acabava umas 4, daí já tomava banho lá e voltava para casa. Então eu voltava para casa umas... Travou? Eu tô te ouvindo. Travou aí na sua imagem, mas eu tô te ouvindo. Laura? Opa, voltou. Voltou? Pode falar. Daí voltou? Laura? Eu voltava Voltou. 4, Pode falar. e aí aqui de novo já era... E aí até voltar aqui de novo já era umas 7, 8 horas, né? Então, essas eram as minhas segundas e as minhas sextas. E daí de segunda, quarta, quinta eu estudava, né? Ficava na escola, enfim. E daí nos finais, e aí às vezes eu tinha ensaio do teatro extra na semana. E daí eu ia pro teatro de segunda, quinta. E daí no sábado eu ia pro teatro. Não, mentira, no domingo eu ia pro teatro. E aí sábado era ficar com a minha família, enfim, mas os domingos era basicamente teatro, porque a gente chegava lá, era 2 horas e ia embora às 8, assim, então os meus domingos eram idos ao teatro. Sensacional. Eu tô cansado só de ouvir você falar. Eu tô cansado, viu? Eu tô cansado e olha, tem gente aqui da produção que precisa trabalhar mais, viu? Olha, depois dessa sua agenda aqui, tem gente que vai assistir essa gravação aqui, né? Mais ou menos com 22 minutos, 21. Ó, gente, precisa trabalhar mais, viu? Não pode ficar reclamando muito aí, viu? Não, fantástico, fantástico. E me conta uma coisa, né? Eu vou até trocar um pouquinho aqui, que eu estava imaginando, mas porque assim, você faz todos esses deslocamentos, né? E aí eu vou te fazer essa pergunta, porque assim, você é cadeirante, né? Como é que é para cadeirante hoje se locomover aqui na cidade de São Paulo? Conta pra gente. Melhorou? Tá pior do que alguns anos atrás, quando você andava também? Como é que, como é que você, né, com a visão sua de cadeirante, como é que você consegue aí, né? Como é que você vê isso? Então, já melhorou muito. Eu ainda acho que a gente tem muito chão para lutar. Mas umas coisas que eu sempre falo é que, querendo ou não, para mim, o metrô é um lugar que eu me sinto muito segura, porque sempre tem. Lá eu nunca tive nenhum problema no metrô com o sistema deles, né? Segurança, só tipo o elevador quebrado, mas sei lá, eu pedi ajuda para alguém, eles me ajudavam. Então no metrô não tem problema, assim. As únicas coisas que eu tenho problema no metrô é a falta de educação das pessoas, né? Que daí não é do sistema do metrô. Sim, Mas a falta de educação das pessoas, eu acho que é o que mais precisa de visibilidade, sabe? Pessoas, às vezes, não se tocam com pequenas coisas, assim. Sei lá, o elevador é uma coisa tão simbólica para mim. Mas para algumas pessoas não é. Você pode andar só mais um pouquinho e subir na escada rolante e não se mexer, que é o mesmo intuito do elevador. Você não vai se mexer, você não precisa andar se você não quiser. sim. Então, e gente que fica horas na fila do elevador para subir de elevador sendo que não precisa. E já cansei de brigar por causa de elevador dentro de metrô. Isso é uma das coisas que eu passo, né, há muito tempo. Agora, ônibus, já tive vários problemas. Por elevador quebrado, por motorista super mal educado. Tanto que uma coisa que minha mãe brinca, né, foi que quando eu cheguei, a primeira vez que eu voltei de ônibus, a primeira vez, e um motorista foi super, super sem educação comigo,
E daí eu falei, nossa, mãe, tipo, eu nunca, foi tipo, eu era pequenininha, eu era nova, assim, eu tinha, sei lá, 10 anos. Não, mentira, 12 assim. E daí minha mãe falou, eu falei, nossa, mãe, um motorista foi super sem educação comigo, tipo, eu nunca, sei lá, nunca tinha presenciado isso tão perto, sabe? Essa falta Aham. de educação. E daí isso é uma coisa muito marcante, assim, que eu lembro, que foi a primeira vez, né? Mas eu acho que essa acessibilidade é mais das pessoas, sabe? É mais falta de Sim. consciência, empatia das pessoas do que de qualquer outra coisa. Obviamente, existem milhares de coisas de acessibilidade de rua que pode mudar. Sem palavras, sem. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já caí da rua e precisei de ajuda de uma pessoa desconhecida. Eu brinco que eu falo que acho que acho que já dei a mão para qualquer pessoa para me ajudar, porque eu já pedi ajuda para muita gente na rua. E é uma coisa muito, muito forte, né? Porque eu já machuquei várias vezes por causa de rua, já sofri várias coisas por causa de rua, já caí com amigos várias vezes. Então, acho que é uma coisa bem forte. E as pessoas, né? As pessoas. Falta muita coisa ainda, falta muito chão para a gente conseguir um pouquinho de luta da acessibilidade da pessoa com deficiência. Tanto em você preparar a vaga deficiente, ou você subir o elevador, ou você deixar a pessoa passar, ou você dar licença, ou enfim, sabe? São pequenas Sim. coisas que iam fazer completamente diferença no mundo, mas infelizmente a gente precisa lutar muito ainda para a gente conseguir isso. Exatamente. Não, é super importante, é aquilo, né? Como eu falei no início do programa, o programa ele existe há 3 anos e a gente quer colocar vários viés aqui, vários olhares diferentes, né? Então, eu acho que falta realmente, a gente percebe isso. Eu vejo que a nível de estrutura, a nível de leis, talvez a gente tenha caminhado bastante nos últimos tempos, né? Mas ainda falta as campanhas de conscientização. Eu vou falar as campanhas de educação, né? Talvez. Eu acho que esse talvez seja o melhor termo, né? Porque é como você, né? É treinar o motorista, treinar o cobrador, treinar a pessoa que vai poder, e isso se tornar uma coisa tão natural, né? E levar isso para as escolas também, né? De como Sim, você dividir também. o mundo e como você pode estar ajudando o próximo, né? Porque pode falar. Não, e uma coisa disso sobre o que você falou é que antigamente ainda existe, né? Mas chama Movimento Superação, que eles lutavam sobre a luta da pessoa com deficiência. E eu tenho várias fotos de eu pequenininha lá na Paulista, em manifestação, lutando pelas pessoas, pelo direito da pessoa com deficiência. E a gente conseguiu vários direitos, várias leis com esse movimento de superação, que foi muito importante. E daí, no ano passado, acho que na metade do ano passado, a gente teve que ir para a rua de novo, porque eles queriam acabar com a lei de cotas da pessoa com deficiência. Eles queriam acabar com a lei PL 6159. E a gente teve que ir lá de novo lutar por um direito que a gente já tinha lutado há 6 anos atrás. E foi forte isso, porque eu lembro que nessa manifestação eu fui sozinha. Eu não fui com meus pais, eu fui sozinha e meu irmão. E daí, e antigamente eu ia com meus pais, né? Eu ia com eles e foi muito forte para mim essa manifestação. Porque eu pensei, cara, eu tô tendo que lutar por um direito que eu já lutei há um tempinho atrás, eu tô tendo que estar aqui de novo pedindo pro governo não acabar com a lei de cotas, sabe? Com o Sim, direito que é necessário, sabe? sim. Isso é extremamente um absurdo, né? A gente tem que, infelizmente, no país, a gente tem que muitas vezes ficar dando restart em algumas leis que já estão garantidas, algumas leis que já estão funcionando. Eu acho que isso é muito importante a gente destacar, que é a funcionalidade, né? Da questão das cotas, isso é uma coisa, é uma verdade, né? E a gente tem que ficar, talvez, por uma mudança de governo, por uma mudança de economia, enfim, a gente tem que ficar lutando novamente com esses direitos. Mas vamos falar o seguinte, vamos voltar um pouquinho agora para o SPARA,
Opa, deu um branco. Vamos isso. Vamos voltar agora. Foi só uma propaganda. Vamos voltar um pouquinho para o Spar. Me conta uma coisa. Nesse 1 ano e meio, teve alguma competição assim que te marcou muito forte? Teve. No final do ano passado, a gente foi para o Rio. A gente foi para a competição do nado artístico do brasileiro. O meu irmão. E foi a minha primeira viagem para fora de São Paulo. E foi muito, muito marcante para mim. As minhas técnicas brincam que foi meu batizado, né? Porque eu senti muito, muito aquela competição. Foi muito importante para mim, porque a gente fez lá no Rio, na Arena Maria Eubank, Lenk? né? Maria Lenk, isso. E foi muito, muito importante, assim. Eu lembro exatamente da sensação, sabe? Tinha muita gente na arquibancada e tinha muita gente torcendo por mim, né? E eu fico arrepiada só de lembrar. Foi muito Legal. forte, assim. Foi bem marcante para mim. E era a primeira vez que eu tinha saído de São Paulo, né? Então, eu criei muita expectativa. A gente viajou e tal. Foi no Rio, mas já foi alguma coisa bem grande, assim. E Ó, foi muito legal. deixa eu te interromper. O pessoal da Federação Aquática Mineira acabou de entrar aqui na nossa live. Pessoal da Federação Aquática Mineira, fica o meu convite para vocês conhecerem o Instituto Spara aqui em São Paulo. Entre no site www.instituto Spara, porque Minas Gerais merece também ter o nado artístico adaptado. Merece ter o nado artístico adaptado. Minas Gerais é um grande centro da natação brasileira e também merece ter o nado artístico adaptado. Entre, vocês vão se apaixonar. Desculpa te cortar, vamos lá. Não, e é isso. E aí e foi muito legal, foi muito importante para mim. Eu lembro, foi a última competição, né? E acontecer. Então, foi muito forte para mim. Muito bom. Me fala uma coisa, se eu estiver enganado, você me corrige agora, que você sabe que memória de velho é complicado, né? Eu, de vez em quando, você vai em competição, a Camila brinca que eu não paro. É verdade, a gente não para, a gente vai numa competição, vai na outra, tal. Aí a gente posta, a pessoa descobre que nós estamos lá no meio da competição, porque nós já estamos em outra, né? Às vezes que eu vi você, eu acho que foi 2 vezes que eu tive, foi acho que no Paineiras, 2 vezes no Paineiras e uma no final do ano, lá na apresentação de final do ano do Spara. Geralmente você se apresenta sozinha, não é? Faço solo. Me fala uma coisa, como é que é você se apresentar sozinha? Porque, assim, é uma responsabilidade e fica todo mundo. Não tem como dividir os olhos, né? Quando você tem uma dupla, mais uma pessoa para fazer um dueto, ou uma apresentação de equipe com mais 7 do seu lado. Me fala, porque para quem não vou falar vergonha, né? Mas que não tinha tanta confiança do maiô, da maquiagem, e pular na piscina e se apresentar sozinha durante 1 minuto e meio, 2 minutos. Me fala, como é que é essa sensação? Então, a primeira vez eu tava morrendo de medo, né? Disso. Porque eu fiquei, meu, o que eu vou fazer na frente desse povo? Acabei de entrar, eu vou competir. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Mas é muito importante para mim o fato de eu conseguir transmitir com a água a arte, porque eu valorizo muito a arte. E quando eu falo que a arte é a maior forma de alcançar as pessoas. Então, eu tô com uma responsabilidade de passar arte para as pessoas. Então, eu só sinto quando eu tô nervosa, assim, eu falo, você só vai transmitir arte para as pessoas, então fique bem, vai dar tudo certo. Então, é uma coisa que me conforta e que fica bem, assim. Eu ainda não tive a experiência de competir em dueto, em, em grupo, por conta do tempo, né? Mas o solo eu posso conduzir, né? Eu
e eu mesma. Então, é muito, muito forte para mim isso. Ah, dá para arrumar tempo, dá para arrumar. A Angélica tá boazinha demais. A Angélica tá boazinha demais com você, viu? Precisa dar dueto também para ela fazer, viu? Vou fazer a cabeça da Angélica, viu? Vou fazer propaganda para você voltar na pandemia fazendo dueto também, tá? Também. Muito bom. Gente, eu tô com Laura Cotrim, atleta de nado artístico adaptado do Instituto Inspara, turma. Se você não conhece o Instituto Inspara, arroba Inspara Instituto, Instituto Inspara, desculpa. E sigam ela, também siga aqui a Laura Cotrim no NA Lau. Sim, arroba NA Lau. Muito bom, gente. Muito bem. Me conta agora. Você falou essa frase linda, de passar arte, né, através da dança aí, né? Acho que foi isso que você falou. Agora até fugiu aqui. Eu fico atrapalhado. Chega o Spara aqui, gente, causa um tumulto. Eu entrevisto vocês do Spara, causa um tumulto. Me conta uma coisa. Me conta agora, que isso eu descobri só vasculhando o seu Instagram, né? Aqui em Preparar. Você também é atriz. Me conta essa história aí. Como é que nasceu essa ideia de ser atriz também? Eu também sou atriz desde pequena também. Eu faço parte da Oficina dos Menestréis, que é uma oficina do Oswaldo Montenegro, que ele criou junto com o irmão dele. E desde pequenininha, os meus pais conheceram a oficina quando eu nasci. E a gente foi no noturno, eu faço também, desde Ah, você 2003, que faz o foi quando noturno? faço. Eu assisti o E noturno no século passado, eu acho, se não me engano, mas ok, vamos lá. Travou, gente. A gente está fazendo tanta bagunça aqui que o Instagram está travando. Voltou. Oi. Calma, gente. A gente vai parar de fazer bagunça, senão o Instagram oi, trava, gente. Vamos ter que falar seriamente aqui, viu? Pode falar. travou aí? Não, estou te ouvindo. Pai, ó. Travou? Voltou aí? Aí a gente foi na oficina dos menestréis e eu fiz a minha primeira peça em 2000 na oficina. E daí, desde então, não saí mais de lá. O mosquitinho do teatro me picou e estou lá até hoje. E se tudo der certo, quero continuar essa carreira de atriz. Bacana. Gente, quem não assistiu Noturno tem que assistir. É uma peça muito bacana, né, do Oswaldo Montenegro. É fantástico, assim. E você também canta. A Angélica rasgou aquele elogio aqui. Se a Angélica tivesse naquele The Voice, ela tinha virado a cadeira para você agora. Me conta uma coisa. Você falou que você começou desde pequena. Você começou, né, desde pequena, né? E você quer continuar. O que o teatro te ajuda, né, de bagagem para você se apresentar no nado artístico? É, o teatro é um teatro Aham. de teatro, a gente teatro, o meu diretor é o Deto Montenegro, que é o irmão do Oswaldo. E eu falo que ele é um dos maiores professores que eu já tive, porque ele sempre mostra pra gente que nós somos uma constelação e nenhuma estrela vai brilhar. Então, desde pequenininha eu ouvi essa frase dele. Então, nenhuma estrela vai conseguir brilhar sozinha. Então, eu levei isso pro nado também, uma coisa que eu sempre levo. E isso da arte também, de eu conseguir expressar minha arte para as pessoas.
porque, como eu falei, né, o nado e o teatro fazem com que eu seja eu mesma. Eu não tenho nenhum personagem dentro de mim, eu só tô sendo eu mesma no palco ou na água. Então, a oficina me mostrou muito isso, que eu posso mostrar a arte do jeito que eu consegui. E isso é muito marcante para mim. E eu sinto que eu levei isso para o nado, tanto que eu me entrego completamente no nado, me entrego no teatro. E é um lugar que eu me sinto completamente livre e eu mesma. Muito bom. Olha, então, se você continuar no projeto lá com Oswaldo Montenegro, quando a gente, né, sair desse momento que nós estamos vivendo, eu aguardo o nosso seu convite para que a gente possa estar lá conferindo você, tá bom? Sim, pode deixar, Mar. Então, tá bom. Chame sim. Chame. Ah, se eu descobrir, você não me chamar. Muito bem. Bom, galera, é o seguinte. Vamos conversar um pouquinho. Laura, me fala uma coisa. Porque eu também, né, muitas pessoas não sabem, mas espera um pouquinho que congelou. Muito bom, Instituto Juntos aqui com a gente também. Voltou? Joinha? Muito bom. Então tá bom. Muitas das pessoas que ainda não sabem, né? Mas eu tenho um filho que também tem um problema cognitivo, né? Então, ele vai fazer 26, mas é como se fosse uma criança de 5 anos, né? E a gente vai em tudo que é lugar, né? Tudo que é lugar, estou levando ele junto comigo, né? Cinema, teatro, restaurante, enfim. Final de semana comigo e vai também lá no Centro Paralímpico, ver lá. Estava lá vendo a apresentação de vocês, enfim, tá junto comigo, né? Me conta uma coisa, quando você está em locais públicos, né? As pessoas enxergam a deficiência e depois a Laura, ou ao contrário, enxerga a Laura e depois a deficiência, né? E também eu queria que você falasse um pouquinho de um tema que você abordou com a Angélica, né? Que foi sobre o capacitismo, que eu adorei, né? Que você falasse. Eu acho que você tem um olhar muito bacana para falar sobre isso aí. Queria que você compartilhasse o seu pensamento. Então, eu faço com que as pessoas entendam que eu sou uma pessoa com deficiência e não um deficiente como pessoa. Então, eu faço com que as pessoas entendam isso. Tanto que eu sinto que essa é a minha missão das pessoas que que são meus amigos, enfim, porque, sei lá, é uma coisa é um exemplo que eu sempre dou, que eu sempre brinco, é que às vezes os meus professores da escola, eles viram para mim e falam, Lau, vai sentar, tipo, vai para lá, sabe, vai sentar. E daí eu brinco, eu falo, meu, já tô sentada. E daí eles falam, mano, às vezes eu esqueço que você tá na cadeira, sabe? Tipo, às vezes eu esqueço que você tá na cadeira. Então, são essas pequenas coisas que eu faço com que eu jogo essa semente para que as pessoas me vejam como Laura antes de ver a minha deficiência. E eu sinto que as pessoas que me veem de relance assim, obviamente elas me veem primeiro como deficiente, né? Elas me veem lá porque afinal elas nem me conhecem. Mas as pessoas que eu faço parte da vida, amigas minhas sempre falam, nossa, Lau, depois que eu te conheci, eu não saio mais na rua e não presto atenção na rua, tipo, se você vai conseguir subir, se você vai conseguir passar, se você vai conseguir entrar. Então as minhas amigas sempre falam isso. Nossa, depois que eu te conheci, eu sempre penso, mano, a Lau não entraria aqui agora. Ela não ia conseguir porque a rua não é. Então, essas coisas eu sei que eu dei certo, que eu consegui passar para as pessoas, sabe? Que deu tudo certo. Mas o capacitismo é ainda muito, muito, muito forte na nossa sociedade, até porque ele é completamente estrutural, né? Ele tá desde sempre. Eu falo que as expressões capacitistas são muito mais fortes do que a gente imagina. Pequenas coisas, pequenas expressões que não foi a experiência mais faz. Uma coisa que eu falei na live da Gé
é que as pessoas ficam muito chocadas, ficam muito, meu Deus, você tem vida, sabe? Você sai, uma coisa que eu falo que é no carnaval, as pessoas ficam, nossa, que linda, você tá aqui no carnaval, que legal. Sua mãe deixou você vir, sabe? Então, essas pessoas veem primeiro a deficiência, depois elas me veem, sabe? Sim. Então, coisas muito pequenas, fatores muito pequenos, tipo, ai, nossa, você é muito linda, mas é deficiente, né? Então, são pequenas coisas que, em falas, pequenas coisas que são faladas, mas que podem ser mudadas, mas que afetam milhares de pessoas com deficiência, e que é uma coisa que a gente ainda luta para essas expressões não serem tão naturalizadas, né? Porque não é para ser, não é legal, você, não é bacana você colocar mensa antes do eu ser humano, sabe? E uma coisa capacitista é que eles colocam a gente como um herói, né? Tipo, o herói que superação, você é muito forte, você conseguiu. Então, não, só sou eu, sabe? Eu só tô lutando pelos meus direitos aqui. Eu não sou forte, ou eu não sou mais fraco ou mais forte por isso. Então, Você acha que essas caras, expressões, como você colocou muito bem, né? Elas são mais oriundas de uma falta de conhecimento, né? Ou mesmo já é um preconceito enraizado, né? Ou algo, vai, negativo, tipo, eu não consigo e ela consegue, sabe? Aquela coisa, eu sou... Porque tem aquela coisa, né? A pessoa muitas vezes se acha perfeita, né? Mas assim, o que é perfeito, né? Ou o que se é funcional, né? Eu sempre discuti muito isso na natação, porque se você pega alguns nadadores olhando assim, você fala, nossa, essa pessoa nada tão feio, tão, entre aspas, errado ou fora do comum, e como é que ela consegue, né? Fazer aquele resultado. Então, assim, lá nos anos 80, em 88, nós tivemos a Janet Evans, que foi uma excelente recordista mundial de 400, 800 e 1.500 metros nado livre, que eu até hoje não esqueço o Álvaro José na Bandeirantes narrando, falando, nossa, o nado dela pouco ortodoxo, mesmo assim, leva ela a bater o recorde mundial. Na sua opinião, o que você acha? É falta de informação, né? É aquela coisa da gente trabalhar desde lá nas escolas, né? E a gente tem materiais muito bons que a gente consegue trabalhar isso, né? Ou mesmo tem essa questão do preconceito. então, como eu falei, né? Isso é muito, muito presente há muito tempo. Antigamente, as pessoas com deficiência não saíam de casa porque não davam, ou porque elas tinham vergonha, ou porque até elas eram, sei lá, era preferir matar, tipo, porque Uhum. não tinha essa parte ainda. Isso é Certo. completamente estrutural, né? Então, além dessas expressões, né, serem completamente fortes, há muita falta de ignorância e falta de embasamento, sabe, sobre isso. Falta muita visibilidade para as pessoas que têm conhecimento sobre isso, que têm sei lá, tem canais no YouTube, tem blogs, tem contas. Falta muito consumismo das pessoas que não são deficientes para as pessoas que são. Falta muita. É necessário buscar referência, sabe? E falta muita acabar com a ignorância, né? Porque, como eu sempre falo, a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa, ela só tem uma deficiência, ela não deixa de ser pessoa. E aí, além disso, isso engloba várias coisas, como a sexualidade, como o fato de que as pessoas com deficiência não tenham relações,
as pessoas com deficiência não namoram, as pessoas com deficiência não têm filhos, as pessoas com deficiência não casam, as pessoas com deficiência não fazem parte de outras comunidades, como a comunidade LGBT, e fazem parte. Existem pessoas com deficiência em todos esses ramos. Existem várias pessoas com deficiência na comunidade LGBT, e é uma coisa que eu falo também, que há muita invisibilidade da parte da comunidade para dentro. Então, são várias coisas que precisam ser quebradas e precisam ter muita consciência e falta de ignorância. E é necessário ter embasamento teórico, né? Para você conseguir discutir, para você conseguir lutar pelos seus direitos, entender e conviver. Você ter uma pessoa com deficiência que é seu amigo. Quantas pessoas com deficiência você tem como amigo? Sabe que eu sempre falo. Você já parou para pensar quantas deficiências você tem como amigo? Ou quantas pessoas com deficiência você já se relacionou? Então, eu acho que é falta de vivência, sabe? Sempre há uma barreira entre essas pessoas que a sociedade criou, a sociedade colocou na gente e que não precisa ter, não é necessário. Então, eu acho que falta muita consciência sobre isso, sabe? É necessário consumir essas informações e ter bagagem para falar sobre, seja você com deficiência ou não. E coisas muito pequenas também, que não existem só pessoas com deficiência que são cadeirantes, existem pessoas com deficiência que são surdas, que são cegas. Então, você tá englobando uma coisa tão pequena que eu falo, que é você colocar a legenda no seu stories do Instagram. Há muitas pessoas surdas que podem te seguir, você nem sabe. Isso já vai mudar muita gente e fazer diferença para muita gente. Ou você colocar, quando você posta uma foto no Instagram, colocar a sua descrição para cego ver. Que também é muito importante e é muito difícil ter. E pessoas com deficiência também mexem no Instagram, sabe? Então, é isso, eu acho. Não, você tem toda a razão, né? A gente fez o nosso programa de número 100, que foi uma data importante para a gente fez até com tradução em Libras, né? E a gente vem lutando hoje para a gente, de alguma forma, tentar fazer o programa com tradução de Libras. A gente não consegue ainda hoje fazer isso por N questões, mas foi isso. O dia que o rapaz veio fazer, o Marcelo Libras, eu mando um abraço aqui para ele, que ele segue a gente. Ele falou, cara, depois, né, que ele compartilhou, que ele fez o programa, ele falou, cara, vocês não sabem o quão bom foi vocês fazerem um programa de esporte em Libras, né? Porque a quantidade de pessoas que necessita de Libras é sensacional. Só que hoje, infelizmente, a gente não consegue ter uma pessoa fazendo ainda esse trabalho para a gente, mas está no nosso radar. Quando a gente vai conseguir, eu gostaria que fosse rápido, né? Mas vamos batalhar. Olha, você foi falando e foi subindo N comentários aqui, gigantescos aqui. Que legal, galera. Participação de vocês aqui, muito bacana. Vivemos em um mundo onde o padrão é muito valorizado e olhar das pessoas precisam aprender sobre a diversidade, exatamente. Tem que estar em todos os lugares. Luciana aqui, quando estamos na plateia, é nítido a cara de espanto das pessoas. Tipo, eles fazem isso? Isso aí eu já reparei também. E tem um comentário aqui do Spara, que eu achei muito legal. Acho que as duas coisas acabam caminhando juntas. A falta de informação abre espaço para o preconceito, exatamente. E aqui fica o meu pedido. Esse ano não tem Bienal do Livro, né? Esse ano a pandemia derrubou a Bienal do Livro. Mas quando eu vou na Bienal do Livro, eu sinto assim uma falta muito grande, porque a gente tem o Maurício de Souza, tá? Os bonecos estão tudo escondidos aqui, mas lá no Spara, lá no Cucabeta, lá no Co-op ficava. Ele tem N personagens que retratam isso, N histórias que retratam isso, e a melhor forma, ao meu ver, das pessoas aprenderem é ouvindo histórias, é lendo histórias. Então, assim, o Maurício de Souza faz um trabalho que é fantástico.
né? Só que esse material ele tem que ter muitos mais gibis, sabe, colocados numa feira do livro, ser entregues, sabe, em grandes momentos, em grandes encontros, porque só assim a gente começa desde as pequenas faixas etárias a mudar esse conceito, né? A aprender, né? Que as pessoas comecem a aprender cada vez mais. Pelo menos é assim que eu enxergo, que a gente tem ferramentas muito próximas que, infelizmente, a gente não consegue, né? E isso que você falou é muito importante também, né? Não só no esporte, mas outras áreas, né? Que seja na balada, que o pessoal falou que você também vai bastante balada aqui, viu? Lá no início do programa, quando você estava falando a sua agenda, né? Não ter aquela coisa, nossa, mas você aqui no carnaval, eu aqui no carnaval. Onde você queria que eu tivesse? Em Marte, né? Não, não vou estar em Marte, né? Vou estar aqui no carnaval junto com todo mundo. Ou seja, as possibilidades elas têm que ser iguais, né? E eu acho Uhum. que também dentro de um padrão, a gente não pode chegar numa Olimpíada, o ingresso custa. Eu sei que o ingresso é caro numa Olimpíada, vamos chutar lá, US$ 100, né? E para o Paralímpico, o ingresso custa US$ 10, né? Porque a gente já está fazendo o quê? A gente já está desrespeitando, a gente já está colocando para baixo o evento. Não, tem Exato. que custar o mesmo valor. Tem que custar o mesmo valor. Ah, mas não vai atrair público. Não, vai atrair se você também tiver canais que Uhum. divulguem quem são esses artistas, né? Quem são os Usain Bolts, quem são os Michael Phelps, né? Que representam o nado, o esporte paralímpico. Só dessa maneira que a gente vai conseguir valorizar, né? Concorda Uhum. comigo, querida? Sim, e uma coisa que é isso que você falou, né? Da representatividade. Eu acho que com a representatividade a gente já consegue alcançar milhões de coisas. Uma coisa que a gente passou é que a gente foi no. Isso que das Olimpíadas, a gente foi nas Paralimpíadas de 2016 no Rio, né? E uma coisa que a gente viu e que a gente ficou, meu, como assim? É que todos as cabines da emissora, de emissora Globo, SBT, estavam desligadas, não tinha mais nada lá, tipo, nenhum. E era tipo, a gente foi no primeiro dia, eu acho, e não tinha mais ninguém lá. Ou seja, não, eles primeiro que nem passa na TV, né? O Paralímpico. E isso foi uma coisa, né? Isso que você falou sobre o ingresso, e é muito notório o quanto essa diferença e essa desvalorização é gigantesca. Eu acho que a gente só consegue isso é, dando informação e as pessoas correndo atrás. Eu acho que a representatividade muda completamente a vida das pessoas. E uma coisa que eu também falei para a Gé na outra live é que se você tem um personagem em alguma novela que tem alguma deficiência, eles não vão me contratar. Eles vão pegar a Grazi Marcelo e colocar em cima de uma cadeira de rodas. Porque é muito mais fácil, entendeu? Eles não vão me contratar por eu já tenho uma deficiência. Eu posso fazer esse papel, eu consigo, eu sei, eu sou capaz de fazer esse papel, entendeu? Você tem Então eles DRT, vão né? pegar Você outra tem pessoa, DRT. é, eles vão pegar outra pessoa para colocar em cima de uma cadeira de rodas. E fazem todo um trabalho de campo com essa pessoa, para essa pessoa saber. Sendo que para eu conseguir chegar numa novela das 9 da Globo vai ser super difícil do que a Grazi Massafera conseguiu, sabe? Então, assim, é mais ou Não, menos para representatividade. sensacional. Realmente, ainda não passa em canal aberto, né? E, gente, assim, o Cuca Aberto está aberto aqui, né, para vocês, pessoal do Paralímpico. A gente, desde o primeiro programa, a gente vem falando de esporte paralímpico, então fiquem à vontade. Querida, a conversa tá ótima, mas daqui a pouquinho nós vamos tomar um teco, nós vamos ser derrubados aqui do Instagram. Eu queria muito te agradecer, né? Eu tinha tomado algumas negativas de alguns atletas paralímpicos nas últimas semanas, então fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Espero que a gente possa receber outros atletas paralímpicos. Sempre um prazer poder receber a família do SPAR aqui. Beijo para todo mundo. E você tem 58 segundos que eu vou ficar quieto agora para se despedir. Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada a todos os meus amigos. É isso, muito obrigada. Obrigado, Cuca, pelo convite. Sempre que precisar, estaremos aí.
Yes, muito obrigada, gente. Não, você vai voltar para cantar aqui, que eu já sei. Eu não vou pedir para você cantar hoje, mas você vai voltar para cantar, que já pediram aqui para mim. Querem ouvir a sua voz e você vai sim. Né? Depois nós vamos ver se tiver um evento que eu estou pensando aqui. O Cuca Beta está pensando em fazer um evento. Talvez eu vou te chamar também para você cantar e ganhar um cachê do Cuca Beta. Minha querida, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que curtiram. Vai estar lá no nosso IGTV. Se Deus quiser, eu vou salvar direitinho. Vai estar lá no nosso IGTV o programa. E na semana que vem no nosso YouTube do Cuca Beta. Beijos! Beijo! Até amanhã às 20 horas. Tchau, tchau! Tchau!